inimigas de Israel. Então, a gente observando, sempre há um fato visível, palpável, um fato real que acontece, e diz, diante daquilo, Deus usa o profeta para profetizar sobre a vida do povo das nações. A gente recapitulando também, o povo de Israel, só para a gente lembrar, começa com Abraão, depois de Abraão é quem? Isaac, depois Jacó, depois 12 tribos, aí vem a época dos governos, né? Quem governou primeiro? Josué, depois os juízes, depois os reis. Na época dos reis houve uma divisão em Israel: Reino do Sul, 2 tribos, Reino do Norte, 10 tribos. E aí começa o povo a se corromper. Aí começa Deus não a ameaçar, mas a prometer que iria tirar o povo de Israel da terra prometida. O povo não está ouvindo aquela velha historinha: o que Deus dá, não toma. Toma, sim. Ele que deu, ele pode tirar. É ele que deu. Aí começa aquela insistência: se arrependa, Deus vai tirar. Pronto, Deus tira. Primeiro arranca Israel, Reino do Norte. Depois arranca Judá, Reino do Sul. E aí, a maioria dos profetas menores acontece quando eles voltam do exílio. O que é exílio? É quando você é proibido de ficar no seu país, é tirado do seu país. Isso aconteceu no Brasil no ano de 64. As pessoas foram exiladas, não podiam ficar no Brasil. Aí nós começamos a ver Oséias, Joel e hoje é Amós. Amós é conhecido como o profeta da justiça social. O engraçado, queridos, eu estava lendo rapidamente Amós. No período de Amós foi um momento de mais prosperidade, tanto em Israel como em Judá. Não tinha guerra, a agricultura estava indo de vento em popa muito bem, estavam plantando e colhendo muito bem, a pecuária, que mexe com criação de animais, estava indo muito bem. Então havia uma prosperidade muito grande. Com esse período de paz, né, a Síria não perturbava, os sírios não perturbavam. O que aconteceu? Judá conseguiu recuperar os territórios perdidos e Israel também conseguiu. Só que tem que, por incrível que pareça, pode parecer até brincadeira, e não é, quando eles começaram a prosperar financeiramente, o que aconteceu com a vida espiritual deles? Diminuiu, foi lá embaixo. Aí eles começaram a fazer os atos religiosos no automático. Como assim no automático? Faziam por fazer. Não tinha mais espiritualidade. É tipo você chegar aqui, ajoelha, né? A gente costuma ajoelhar, sentar, ficar em pé. Antes, aí vai fazer isso. E já fazia aquilo por fazer, não estavam nem orando direito. Vinham na igreja, jejuavam por jejuar, levavam os bois para sacrifício, um monte de coisa. Então, quando Israel foi lá em cima materialmente, espiritualmente eles foram lá embaixo. Eles se tornaram meros religiosos. Faziam por fazer. Não tinha mais um sentido espiritual. Aí Deus levanta Amós exatamente para combater esse problema. E um dos maiores problemas da época, que eles prosperaram de uma maneira incorreta. Como assim? O juiz sempre dava causa ganha para os que já tinham. Coincidência, né? Já ouviram isso em algum lugar? Né? Os ricos cada vez ficavam mais ricos. Então vamos supor lá, a viuvinha ia disputar com Marcos, o empresário. A causa era da viúva. Aí o juiz olhava assim, causa para o empresário. O fazendeiro ia disputar lá com o peão. O fazendeiro roubou o peão, o juiz olhava. E aí começou a ter injustiça social muito grande. A justiça social era muito grande. E aí Amós se levanta para gritar, para profetizar exatamente contra a injustiça social dentro do povo de Deus, dentro de Israel e dentro de Judá. Certo? O nome Amós, né, o nome dele já era um nome difícil. O significado é aquele que leva cargas pesadas. Olha o significado do nome do homem. Amós quer dizer aquele que leva cargas pesadas.
Amós, ele era boiadeiro e ele também plantava figo, né? Vamos tentar lembrar as profissões dos outros? Será que a gente lembra? Osés era o quê? Padeiro. Muito bem. Osés era o padeiro. E Joel? O Joel, nós tínhamos sonho com o Joel. Joel era o quê? Alguém lembra? Ninguém lembra. Deixa vocês pensarem aí. E Amós, ele cuidava de gado. Aquele é chamado de pastor. Então ele cuidava de ovelha, de boi e ainda cultivava figo. Então Amós tinha duas profissões. Mas era pastor, né? E criador, né? Plantador, né? Agricultor, vamos falar agricultor. Vamos resumir assim. Certo? Aconteceu um fato também para Amós começar a profetizar. Olha aí Amós capítulo 1, versículo 1. O que foi que aconteceu? Em Oséias, o casamento de Oséias. Amém? Oséias, o casamento de Oséias. Com Joel foi o quê? Os gafanhotos, que destruíram tudo. E o que aconteceu com Amós para ele começar a profetizar? O que aconteceu na época? O que aconteceu na época de Amós? Amós 1, versículo 1. Não, no finalzinho. Terremoto. Então o que marcou o ministério de Amós é o quê? Terremoto. Então, queridos, vamos lá. Qual foi a tragédia em Oséias? Casamento com uma prostituta. Qual foi a tragédia em Oséias, igreja? Qual foi a tragédia de Joel? Gafanhotos. E agora em Amós? Terremoto. Isso foi a tragédia. Mas aí, queridos, uma coisa interessante que eu falei um pouquinho, a questão de profeta tinha virado uma profissão, mas se tornou uma profissão perigosa. Por que a questão de profeta virou uma profissão perigosa? Porque o profeta recebia de quem? Do rei. Vamos lá, o profeta recebia de quem? Do rei. Por que se tornou perigosa? Alguns profetas falavam, se eu falar a verdade, eu vou morrer, vou perder o emprego, vou morrer. Então tinha muito profeta que engolia a profecia. O rei falava, e aí, o que Deus falou? Aí, bom, o rei quer que eu fale isso. Então, muitos profetas começaram a serem fiéis à instituição, ao rei, e não mais a Deus. Pode ser, hoje estamos vendo Amós, da profeta Amós. Estamos indo no capítulo 1. Então, os profetas começaram a serem fiéis à profissão e não ao chamado de Deus. Aí abre a sua Bíblia aí em Amós, e ele se recusa. Amós capítulo 7, o versículo 14 e o versículo 15. Amós 7, o 14 e o 15. Quem achar pode ler. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Então, esse Amazias aí era um profeta remunerado. E ele chama a atenção de Amós: olha, o que você veio fazer aqui profetizar? Vai lá para a sua terra. A história de Amós é o seguinte: é como se Deus pegasse a gente aqui, a gente de ano, vamos aumentar, a gente do Brasil, e fosse profetizar lá na Argentina. Vamos chegar na Argentina e falar: o que vocês estão fazendo está errado. Para tudo. Aí vem um profeta da Argentina e fala: ué, você quer corrigir a Argentina ou como está o Brasil? Vai lá profetizar no Brasil. Aí Amós fala isso agora: eu não sou profeta, não sou filho de profeta. O que Amós queria dizer? Eu não tenho ligação nenhuma com profeta. Deus me tirou de trás dos bois, eu era boiadeiro e plantador de figo, eu era agricultor e pecuarista. Deus me tirou de lá para profetizar aqui, para falar que isso é errado. Então, com essa independência, Amós tinha mais liberdade para falar. Amós falava o que tinha que falar, da maneira que tinha que falar. Certo? Então vamos lá, vamos repetir, só para a gente memorizar. O que significa o nome Amós? Carregador de gado. Carregador de gado, ok?
Tem muita gente que tem que chamar Amós, né? Porque o que leva de carga. Vou trocar meu nome para Amós, pastor, porque eu carrego cada carga. Qual foi o fenômeno na natureza que aconteceu antes de Amós profetizar? Terremoto, muito bom. E Amós, qual era a profissão de Amós? Quais as profissões? Pastor e agricultor. E agricultor, agropecuarista, exatamente. Amós não tinha ligação nenhuma com a escola de profeta ou a família de profeta. Não tinha ninguém na família de Amós que era profeta. Ninguém. E o interessante é que ele fala: Deus me chamou de trás dos bois. Pessoal, Amós, larga tudo aí e vem para cá. Aí eu só quero chamar a atenção para uma coisa interessante. Já falei isso aqui em outras ocasiões, queria repetir agora. Queridos, anotem isso. Se um dia você falar assim: caramba, Deus, só eu que estou trabalhando, só eu que estou fazendo, Deus, e cada vez que eu trabalho vem mais coisas. Sabe o que eu já aprendi? Já analisei isso em várias vezes, de frente para trás, de trás para frente. Deus só chama os ocupados. Aí eu comecei a parar para analisar, e no dia a dia assim. Pega uma pessoa que está de folga, uma pessoa que está à toa, pode já passou por isso. Fulano, fala um favor para mim. Quando você chega no seu serviço, o que aconteceu? A pessoa não fez. Ela estava à toa e não fez. Você pede um favor para quem está ocupado. Ele faz? Faz. Porque está ocupado, vai, deixa eu fazer isso aqui logo. Que eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou fazer isso aqui logo, depois eu vou fazer minhas coisas. Então a regra é assim: quem está à toa, se você pedir para fazer, ele não vai fazer mesmo. Agora, quem está ocupado, você pode jogar carga e ele vai fazer. Então, Amós já tinha a profissão dele. Amém? Deus vai lá e chama Amós para ser profeta. Aí você pode observar, vamos voltar um pouquinho mais na história. Quando foi que Deus chamou Moisés? Quando ele estava no palácio com vida de rei, ou quando ele estava tomando conta do gado? Tomando conta do gado. Estava tomando conta do gado. Deus vai lá e chama Moisés. Aí você vai pegar outros homens da Bíblia, você vai ver que, outro exemplo simples: 8 filhos de Jessé, 7 em casa esperando a boia e 1 no pasto cuidando das ovelhas. Quem Deus chamou? O que estava cuidando das ovelhas. Tinha 7 homens em casa. Já que você está à toa, não é melhor assim não. Pode comparar em outros chamados. Só os que estavam já com um tipo de atividade que foram chamados. Os outros, amém? E Amós não foi diferente. Aí aqui, Amós, ele decide a publicar o que Deus tinha mostrado para ele. Abre sua Bíblia em Amós, capítulo 9, versículo 1. Amós, capítulo 9, versículo 1. Já pode ler. Eu vi o Senhor perto do altar, e ele disse: dê pancadas nas colunas do templo, até que o edifício todo comece a tremer. Deixe cair pedaços das colunas nas cabeças das pessoas que estão dentro, e os que escaparem com vida eu matarei na guerra. Nenhum deles escapará, nenhum viverá. Agora imagina ser profeta e ter que falar isso. Tem gente, eu acho que a irmã Virgínia, a irmã Sônia, já ouviu essa expressão, eu já ouvi. Tem um assim: não, o fulano é profeta só de coisa ruim. Não é que fulano é profeta de coisa ruim. O cara com a vida toda quer receber que tipo de profecia? Ô meu filho, ó, Deus é contigo, para abrir porta, mas você só está fazendo coisa errada. Tem a irmã Eliette, às vezes vai agachar uns conhecidos meu, né, Luiz? Eles correm. Tem uns conhecidos meus que quando vem uma profetisa, correm. Não quer que essa mulher fique perto de mim, não. Mas por quê? Vai ouvir o quê? Vai puxar a orelha. Deus vai puxar a orelha dele. Então, Deus usa Amós falando que Israel, o negócio está feio para vocês. Por que estava feio? Deus estava prosperando Israel, abençoando Israel, deu paz, queridos. A gente não tem noção do que é isso hoje. Para você viver em paz, num país que sempre está em guerra, é uma maravilha. Você vive em paz, você não vê tocar a trombeta, não, está chegando o inimigo, corre para cá, corre para lá. Israel estava em paz, Judá estava em paz, é uma coisa inédita. Porque ora Israel estava em guerra, ora era Judá. Mas na época de Amós estava todo mundo em paz. Mas o que aconteceu, como eu falei?
Havia prosperidade financeira, mas não houve prosperidade espiritual. Aí com isso começou a ter miséria no povo. Amós, alguém lê para mim Amós 2:6 e outro lê para mim Amós 8:6. Amós 2:6 e Amós 8:6. Assim diz o Senhor: por 3 pecados de Israel, e pelo quarto não regularei, porque venderam os justos por dinheiro e o pobre por um par de sapatos. Olha só o que ele diz: vender o justo por dinheiro. Quer dizer, ele estava certo, mas como que eu ganhei o dinheiro? O que eu fiz? Inverti o resultado da sentença. Aí o que eles fizeram com o pobre? Por causa de presente, participar por causa de presente, eu deixei o pobre passar necessidade. Eu fui injusto com o pobre. Amós 8:6. E vendendo trigo que não presta aos pobres, não terão dinheiro para pagar e as suas dívidas, nem mesmo os que tomaram dinheiro emprestado para comprar o par de sandália, assim eles se venderão a nós e serão nossos escravos. Olha o que o povo fazia? Os ricos, mas o que? Vendia comida de baixa qualidade, caríssima, aí gerava dívida, as pessoas ficavam devendo, e cada dia mais os pobres ficavam escravos dos ricos. Eu acho que Deus tem que ressuscitar nós, né? Porque no Brasil não tem muita coisa diferente naquela época, não. Aí começou a ter miséria em Israel, começou a ter miséria em Judá. E Amós se levanta para clamar contra isso. Aí nós já podemos começar a aplicar, queridos. Nós temos que clamar contra isso. Nós temos que começar a clamar contra isso. Você tem que começar a falar contra, está errado isso aqui, ó. Ô fulano, está errado, você está roubando. O prefeito tem que ouvir falar para você que a sua administração está ruim. Não é falar com um vizinho com outro, não. É falar com o prefeito, falar com o vereador, ir lá cobrar do vereador, cobrar do deputado. Igual eu estava falando um dia desse. O povo foi para a rua fazer manifestação contra a Dilma. Gente, todo mundo sabe que o nosso país é um país, como que é o sistema do nosso país? Representativo, não é isso? Você vota em alguém para te representar. O que eu tenho que fazer para reivindicar alguma coisa? Eu tenho que ir no meu representante. Eu vou lá no Fernando Jordão, vou lá em quem quer que seja, no deputado que eu votei. Aqui, meu irmão, é errado, quero que você vote isso. Ah, mas eu não posso. Ó, eu estou vindo aqui conversar com você de boa. Eu conheço umas 300 pessoas que votou em você. As 300 pessoas votaram em você. Então, eu estou vindo sozinho. A prova eu vou vir com as 300 até você votar o que a gente quer que você vote. Amós estava fazendo isso em nome de Deus. Detalhe. Amós estava fazendo isso aonde? Em Judá ou em Israel? Em Israel, na terra dos outros. Você gostaria que alguém chegasse na sua casa e falasse que estava errado? Não vai querer. Vou chegar lá na casa da Juscelene, está errado isso. Primeira coisa que o ser humano quer fazer é o quê? Tentar se defender. Aí levando o profeta e disse: mas quem é você para falar? O seu pai está do mesmo jeito. Já viu como a gente tem esse defeito? Meu irmão, não estou errado, não posso ser outro errado, não. Eu estou errado, então vamos corrigir. O pastor pregou, alguém falou, alguém me puxou a orelha. Não, realmente, isso eu estou errado. Se a pessoa está errando em outra coisa, se isso é problema dela, com Deus. Certo? Então aqui nós vemos a carência, a necessidade, a ganância do povo de Israel e de Judá. Amós se levanta para clamar contra isso. Amós é conhecido como um profeta da justiça social. E aí, Amós começa a ser irônico com as práticas religiosas. Amós começa a zombar, a ser irônico. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 4. Aí, alguém lê para mim, Amós 4 e 5, e Amós 5, 21 e 22. Vou ler o 4. Pode ler. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e a cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifícios de louvores do que é decretado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais. Ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Vamos ver se assim está bom de Bíblia. Onde está a ironia?
Joel 4, Amós 4, 4, 5. Onde está a ironia de Amós aí? Aí a gente tem que saber de Bíblia. Onde está a ironia de Amós? Vamos ver. Amós estava falando para eles fazerem coisas que não eram conforme o costume que tinham que fazer. Trazer a coisa no dia. Qual oferta era para trazer no terceiro dia? Nenhuma. Toda a oferta tinha que ser no primeiro dia. Ele falou: olha, vem cá e aumente o pecado de vocês. Venha oferecer coisa a Deus que não é do agrado de Deus. Venha fazer de qualquer maneira. Já que vocês estão fazendo certinho, está agradando a Deus, porque vocês estão fazendo e o coração está lá, então começa a fazer de qualquer jeito. Seria no nosso caso assim, ó. Vamos dar um exemplo. Gente, começa e fim a escola dominical no sábado à noite. Escola dominical no sábado à noite. Não é? Gente, o seu dízimo faz o seguinte: você gasta o dinheiro todo, o que sobrar você traz o dízimo. Não estaria sendo irônico? Foi isso que João fez. Agora, olha o que ele fala no versículo 5. Capítulo 5, 21? Não, 4, 5. O que ele diz? Levadado e programar a festa voluntária, porque assim quereis, filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Aí, primeiro, como que era o pão levado a Deus? Sem fermento. Ele fala aqui: trazei pão com fermento. Ele está sendo irônico. Tudo que não era para fazer, então não faz. Aí fala assim: programar a oferta voluntária. Se é voluntário, você vai programar? É voluntário. Ele está ironizando Israel e ajudar. Aí ele fala assim: e ainda divulgai, fala o que vocês estão fazendo. E qual que era a ordem de Deus? O que você vai fazer voluntariamente? Ninguém tem que saber. Ele está ironizando. Se for na nossa época, ele estaria o quê? Zoando o povo. Vai lá, faz isso. Traz pão com muito fermento, tá? Aí, na minha versão, está falando diferente aqui. Queimais sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor não era queimado. O que era queimado era sacrifício pelo pecado. Sacrifício de louvor não era queimado. Queimava outro tipo. Então Amós está fazendo o quê? Invertendo toda a prática religiosa para ver se o povo acordava. É igual a gente fala assim: Santa Ceia, sai aí na rua e entrega para todo mundo. Para todo mundo ter parte do corpo de Cristo. Santa Ceia para isso? Era isso que João estava fazendo. Porque o povo de Israel não estava tendo espiritualidade nos atos religiosos. Agora, Amós 5, 21 e 22. 5, 21. 21, 22. Isso. Eu odeio e aborreço vossa solenidade, e não me compadeço das vossas assembleias. Ainda que me ofereçais holocausto, juntamente com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Deus está falando: olha, eu não recebo mais o que estão fazendo. Aí a Assembleia Solene, ninguém está falando da Assembleia Solene, que é o seguinte: eu não recebo nem o jejum mais de vocês, nem me agrada. Aquela oferta que é de cheiro suave para me agradar, não está me agradando mais. Mas por que eu não estava agradando a Deus? Porque havia injustiça social. Porque o pessoal estava fazendo de uma maneira superficial. Eles só eram religiosos. E aí Deus está mostrando: gente, eu não quero práticas vazias, não. Eu quero práticas cheias de espiritualidade. Eu quero que você coloque seu coração nisso. Eu quero que você coloque seu amor nisso. E não só dentro da igreja, é o que a gente fala muito. Não adianta você fazer as coisas certas só aqui dentro. Aí vamos fazer uma pergunta. Adianta, vamos pegar a Dicilene um pouquinho de Cristo. A Dicilene é aquela mulher ofertante, dizimista, mas passa um mendigo na rua, ela joga água quente para ele ir embora. Resolveu o que diante de Deus? Resolveu nada. É uma Sônia que é muito nervosa, né? Uma Sônia é uma pessoa nervosíssima. Aqui na igreja ela cantando, chorando, falando em mistério. Chega em casa, quebra o cabo de vassoura nas costas da Virgínia. Como que Deus vai ver a atitude da irmã Sônia de maneira agradável? Não, gente. O contraste de Amós, que Amós está gritando, é exatamente isso. O povo, aos olhos humanos, estavam cumprindo a lei de Deus certinho, rigorosamente.
Mas como que estava por dentro do coração? Vazio, desligado. A prática era certa, mas o sentimento do coração estava totalmente longe, desligado de Deus. Aí agora Deus profere uma sentença, Amós 8, o 2 e o 3. Amós 8, 2 e 3. Ele disse: que vês, Amós? E responde: um cesto de fruta madura. E me disse o Senhor: chegou o fim para o meu povo de Israel. Já não tolerarei mais. Mas os cânticos do templo serão gritos de dor naquele dia, diz o Senhor Deus. Muitos serão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. O que Deus está falando agora aí? Amós fala com o povo que acabou a minha paciência. Acabaram-se as oportunidades. O que você está vendo? Estou vendo um cesto de figo maduro. Amós não entendia, ele era plantador de figo. Ele entendia o quê? Que o figo excessivamente maduro servia para quê? Para nada, jogar fora. Deus fala assim, está na casa de Israel. Não tem tempo para mais nada. Vai ser jogada fora. Aí no versículo 3 fala sobre os tipos de, aquilo que era cântico se moveu com uma tristeza, com um lamento, com um choro, porque a medida acabou. Aí, igreja, nós volte lá no capítulo 1 agora, nós vamos ver uma coisa interessante. Capítulo 1, nós vamos ver agora como que o livro de Joel é dividido. Capítulo 1, versículo 1 e 2, Joel está apresentando o tema do livro, o assunto do livro. Amós, obrigado. Joel, Amós, é Amós 1, versículo 1 e 2, ele está apresentando o assunto do livro. Qual que é o assunto do livro? Deus estaria bramando, falando contra as nações vizinhas, inclusive Israel e Judá. Certo? Aí, Amós, ele faz um trocativo de palavra, que parece que fica confuso, mas não é. Amós estava justificando ao povo que tudo que Deus estaria fazendo contra os povos, contra as nações, estava certo. Quer ver? Olha o versículo de 3 a 5. Está falando sobre Damasco. Leia aí para mim de 3 a 5. Versículo 3 primeiro. Versículo 3? Isso. Assim diz o Senhor: por 3 pecados de Damasco, e pelo 4 não julgarei seu castigo, porque trilharam a Gileade com trilho de ferro. Tá uma paradinha. O que Deus está falando? Olha, eu aguentei um pecado, eu aguentei 2 pecados, eu aguentei 3. Agora, o 4 não tem jeito. Acabou. Era isso que Deus estava falando. Damasco exagerou. Damasco passou da cota. O que Deus queria passar a ideia é o seguinte: até 3 tudo bem, mas 4 não. Era assim, até 3 tudo bem. Aí foi Damasco. Isso. Aí por causa do 4 pecado, até 3, dava até para eu tirar o castigo de Damasco. Mas o 4 não tem jeito. Por causa do 4, eu vou ter que castigar. Não é assim? Como que você fala com os seus filhos, Adriano? Ou o Nemilson com a Bianca, ou a Juscelene quando era mais novo, não sei, irmã Sônia, né? Mas como que é? Fulano, já foi uma, Fulano, 3 vezes também não, né? 3 vezes demais, né? Tá falando fazer 3 vezes, aí o cara faz a 4, só que você não tem jeito. Na 4ª vez eu tenho que fazer. Era essa a ideia. E o que Damasco tinha feito? No versículo 4. No finalzinho do versículo 3. Trilharam a Gileade com trilho de ferro. O que quer dizer isso? Feriram a Gileade. Gileade era uma das regiões de Israel. Então, Damasco castigou a Israel com muita severidade. Foi muito ruim. Eu vou te destruir. E o que Deus ia fazer em Damasco? Atearei fogo à casa de Israel e consumirá os palácios de Ben-Hadad. Eu vou queimar Damasco, porque fizeram mal a Gileade. O que Deus estava mostrando? Deus estava mostrando: olha, gente, eu dei oportunidade a Damasco, mas Damasco não quis. Agora vamos lá ao versículo 6, vamos pular para o 6. Agora já é uma outra nação, outra cidade. Assim diz o Senhor: por 3 pecados de gado e pelo 4 não revogarei o seu castigo,
porque levou de cativeiro todo o povo para entregar a Edom. Olha, três tudo bem, mas no quarto não tem jeito. O que Deus queria dizer é o seguinte: se parassem no terceiro, beleza. Até para eu dar um jeito, mas no quarto, Deus estava falando: olha, eu não estou sendo injusto. E qual foi o motivo? Porque agora Gaza levou os cativos a Edom. Aí agora é questão de conhecer Bíblia, mais um pouquinho. Quem era Edom? Quem lembra? Mas olha, lembra? Edom é famoso. Não? Edom é famoso. Muito famoso. Gente, vamos lá na onda, você tem que lembrar. Vou dar uma dica, se vocês não acertarem com essa dica, aí a gente fecha a Bíblia, vamos embora, vamos. Quem vai passar na televisão lá, será? Edom foi o cara que vendeu a primogenitura. Esaú. Edom é descendente de Esaú. Aí está falando do que aqui? Que Gaza pegou os israelitas e levou cativo para Edom. Quer dizer, você pegou o próprio irmão dele e levou preso. Vamos imaginar essa cena? Eu ver aqui, só tem inimigos, não, quase todo mundo que tem irmão. Não, todo mundo tem. Todo mundo tem irmão aqui, todo mundo tem. Rayane, você tem irmão, não tem? Rayane, tem. É igual. A Rayane arma uma cilada, arma uns 3 caras, tem que ser 3, o tamanho do irmão tem que ser 3. Menos que 3, vai perder viagem. A Rayane arma uma cilada para prender o Rony, para dar uma coisa no Rony. Como que Deus vai ver isso? Pô, seu irmão? Você está fazendo isso com o seu irmão? Aí no caso, você pegou um irmão, entregou para o outro dar uma costa, não está errado. Isso aí não dá para tolerar, não. Aí o que Deus vai fazer com Gaza no versículo 7? Colocarei fogo que vai consumir os seus palácios. Vou destruir tudo. Injustamente? Não. Eu já tinha dado oportunidade. Vamos lá, versículo 9. Assim diz o Senhor: por 3 pecados te detiro, pelo 4 não revogarei. Porque entregaram todo o povo a cativeiro a Edom e não se lembraram do pacto dos irmãos. Mais uma vez, pegando os irmãos e entregando para o outro. O que Deus está falando? O tiro, você não podia ter feito isso. Havia uma aliança entre os irmãos. Não podia acontecer isso, você tinha que respeitar os irmãos. E você não respeitou. Aí qual é o castigo de tiro? Mais uma vez, Deus ia fazer? Fogo. Vou pôr fogo em tudo. Aí agora, vem um pior. Pior, pastor, vem um pior. Qual que seria o pior agora? Olha aí. De quem Deus está cobrando agora aí? Versículo 11. Assim diz o Senhor: por 3 pecados de Edom e pelo 4 não revogarei. Porque perseguiu seu irmão a espada, abafou todo sentimento de piedade, manteve sempre seu furor e eternamente guardou o fogo. Quem é Edom? Esaú. Esaú era irmão de quem? Jacó. Falou: você não respeitou seu irmão. Você perseguiu seu irmão. Você guardou rancor do seu irmão. Então não tem perdão para você, não. Não tem perdão. Porque Deus está falando o seguinte: Edom, você não podia ter castigado Jacó. Não podia, era seu irmão, você tinha que ter preservado. Vocês tinham uma aliança, vocês eram irmãos. Qual era essa aliança? O que Deus tinha prometido a Abraão? Que todos os que saíssem de Abraão seriam uma grande nação. Então, Edom, Esaú, estava na mesma promessa de Jacó. Então ele tinha que ter preservado. Aí a gente abre um parênteses aqui e vamos trazer uma dimensão menor. Nunca faça nada contra seu irmão. Nunca. Deus preserva isso muito, muito mesmo. Eu vi uma história. Rapaz, a gente né? Você quer ouvir história não comigo, né? Vocês viram que eu sou uma irmã chamada Olga, né? Rapaz, imagina você estar numa casa, 3 pessoas falaram ao mesmo tempo, você com 2 ouvidos. Mas aí teve uma hora que um só falou. Gente, eu ouvi uma coisa que eu nunca tinha visto. Vila Brasília, lugar tranquilo, né, Nilson? Lugar tranquilo. Nossa, pura paz. Aí, na guerra de bandido, um pegou o bandido,
pegou a arma, pôs na cabeça, puxou 5 vezes e não saiu. Naquilo ele lutou, o outro que estava por baixo tomou a arma, pegou a arma do cara e disse assim, fica aí. Foi lá na família do cara, isso aqui, ó, tá a arma. Ele tentou me matar, mas não vou matá-lo em consideração a vocês. Olha a noção de respeito que às vezes aquela pessoa que você não dá nada por ela, é bandido. O cara, o ser humano faria o quê? O cara não me matou, ele está no chão agora. E quando ele pegou a arma, machucou 5 vezes. Quando ele pegou a arma, ele deu um pro alto e saiu o tiro. E ele engatilhou a outra, assim, fica aí, segura ele aí. Foi lá na família, pessoal, considero vocês. O seu filho tentou me matar. Eu não vou fazer isso. Aqui é a arma que ele tentou me matar. Entregou na mão dele, da família. Consideração. E era isso que Deus estava cobrando de quem? De Esaú, de Edom. Cara, é sua família, é seu sangue. Você não pode fazer mal para ele. Agora vamos abrir um parênteses aqui. Gente, quais são as pessoas que mais nos prejudicam? Família. Infelizmente. Família. Agora, se eu ouvir histórias aí que você fica de boca cabeça falando, Jesus, o cara fez isso. Com o pai, com a mãe, com o irmão, com quem? Eu não acredito nisso. Continua glorificando a Deus. Continua glorificando a Deus. Nosso Deus, ó. Na verdade, a gente até se desvia porque um amigo de pobre, um amigo de arma te ajuda e seu irmão te ajuda. Exatamente. Exatamente. Né? Glorifica a Deus, porque uma vez eu vi uma cena, eu falei assim, meu Deus, eu estava lá no Alto de Abril, só num lugar tranquilo, né? Estava no Alto de Abril, sentado na casa de um amigo meu, e chegou um filho bêbado, mas trêbado, ou trocado, sabe o que ele estava. E o pai dele também, e o pai dele caído, gente, ele pegou um portão e ia jogar em cima do pai, e xingando o pai de tudo quanto tem nome, e eu do outro lado, na época, era adolescente, o cara, dois de mim, vou fazer o que lá? Vai matar o pai dele e eu junto. Graças a Deus chegou a irmã, segurou o botão, chegou o outro. Aí eu fico pensando, por que ele fez aquilo? Por que ele perdeu esse respeito pelo pai? Alguma coisa o pai fez. Mas o que eu quero dizer? Deus, ele quer implantar o quê? Respeite a sua família, E Deus estava cobrando de Edom a falta desse respeito. E queridos, o que o Neemias falou é realidade. Tem muita família que o cara está urrando, passando fome, passando um aperto, vendendo a janta para comer o almoço, o outro irmão tem condições e quando é o pai? Pior ainda, né? Quando é o pai que... acabando de avisar para que Deus cobra, você vai arrumar problema com Deus, rapaz. Estou acabando de falar, respeite a família. Você fala, eu vou matar meu... Você está morto, pelo amor de Deus. Eu conheço uma pessoa que Deus usava as pessoas de fora. Se matava mesmo. Ela morava junto com o pai, né? E 2 filhos pequenos, mas a mãe faleceu com 1 semana. O pai botou uma outra mulher dentro de casa, menos de 8 dias. E ela começou, o marido estava no hospital, com leucemia, e ela tinha os 2 filhos pequenininhos. Então a mulher queria comandar a casa. Ela queria o quarto que era da mãe dela. E justamente ela falou que o quarto da mãe não, que se o pai queria respeitar, de ficar só no quarto do meio. Aí ela não gostou disso e falou para o pai, você não dá mais nada para ela e nem aos filhos. E justamente ela passava por dificuldade com os 2 filhos pequenos, tinha que ir buscar o marido lá toda hora no hospital onde o marido estava, e ele jogava, muitas vezes, a passagem para a filha dentro do quarto, assim, amassadinho, o dinheiro bem amassadinho, e jogava como se fosse uma mendiga que estivesse na rua. E a necessidade, ela passando com os filhos, porque não tinha um pão, e o pai morando dentro da sua própria casa. Agora, queridos, é por isso que às vezes a gente tem que parar e analisar, porque tem pessoas, no final da vida, em extrema dificuldade. Gente, aquela pessoa plantou alguma coisa, que dificilmente você não vai colher o que você plantou, dificilmente. Ainda vai contar com a misericórdia de Deus, ainda vai contar com a graça de Deus. Então Deus está cobrando Edom aqui o quê? Não respeitou a aliança de sangue. Não respeitou. Quem lembra de história política? Quem derrubou o presidente Collor? Quem lembra? Vamos ver quem está bom de memória. Eu não nem nascido, né? Eu era criança.
um homem chamado Pedro Colo. Quem era Pedro Colo? Irmão dele. Irmão dele começou a falar mal do Colo, falou. Aquilo inflamou de um jeito. Aí uma das coisas que ele falou que escandalizou o Brasil, não, porque o Colo, quando era mais novo, quando o cara tinha 19 anos, na época ele foi lá, tinha mais de 40, fumava maconha. Aquilo aí, não podemos ter um presidente. E hoje? O que eles estão fazendo? A incoerência. Mas quem começou o tumulto? O irmão. O irmão começou. Então, querido, o que Deus está mostrando aqui no livro de Amós? O que Deus está reivindicando de Edom? Respeito ao sangue. Você fez mal para o seu irmão. Você não podia ter tocado no seu irmão. Seu irmão era e é parte da sua família. Aqui que Deus vai fazer com Edom? O versículo 12. Amós 1:12. Ele bota fogo na cidade. Fogo em Edom. Olha, fogo. Aí nós vamos ver que Deus castiga também Amon, Moabe. E agora nós vamos ver por que é que Deus vai castigar Judá e Israel. Olha que interessante. Deus castiga as nações. E agora chega em Judá e Israel. Judá capítulo 2, versículo 4 e 5. Assim diz o Senhor: por seus pecados de Judá pelo quarto não revogarei, porque menosprezaram a lei do Senhor, e não guardaram seus estatutos, desviando-se pela mentira, após as quais seus pais andaram. Olha que interessante. As outras nações, Deus não cobrou a obediência à lei. Cobrou? Não cobrou. O único que Deus cobra a obediência à lei é quem? Judá. Por quê? Judá conhecia a lei. Deus tinha dado a lei para Judá. Aí vem naquele texto lá do Novo Testamento: a quem muito é dado, muito é cobrado. O Marco está começando a conhecer a Bíblia agora. Só que pode fazer esse negocinho que ele falou agora. Não pode fazer mais isso. Se o Marco chegar para, vamos supor, o presbítero do cara, a irmã Sônia, vamos pegar a irmã Sônia um pouquinho. A irmã Sônia deu uma má resposta para o Marcos. A irmã falou: não vou mais na igreja. Estou magoado com a irmã Sônia. Tá. Deus não tem uma tolerância com ele. Mas eu, Dilcilene, diaconisa Dilcilene, presbítero Carlos ou Virgínio, por uma palavra alguém pode desviar? Não. Nós conhecemos a palavra. Meu nem menos não pode mais. Eu já estou entrando nessa cota aí. Eu já estou entrando nessa cota aí. Amélia e Eunice, Rayane e Bianca. Ah, não, porque alguém vê esse cara feio. Não vou mais na igreja. Pode fazer isso? Não. É isso que Deus está cobrando Judá. Judá, não estou nem te cobrando o que você fez nas nações, não. Estou te cobrando que você rejeitou a minha lei, você não me obedeceu. Você tinha a lei e não obedeceu a lei. Então, nós que temos a lei, nós vamos ser cobrados pelo quê? Por não fazer a palavra de Deus. Lembra aquele texto lá de Mateus? Eu acho que é Mateus, que Jesus fala assim: apartai-vos de mim, maldito. Aí fala: mas Senhor, é em teu nome expulsamos demônio. Não é isso? Fala. Falamos em outras línguas, curamos. E o que Deus responde para eles? Apartai-vos de mim porque praticais a iniquidade. O que quer dizer isso? Porque vocês fazem isso tudo, mas quebram a minha lei. A quem Deus deu lei, a quem Deus deu palavra, a quem Deus deu conhecimento, Ele vai cobrar em cima do conhecimento. Pode ver que as outras nações não falam nem da lei. Fala da lei com Damasco? Não. Fala da lei com Tiro? Não. Não fala nem da lei. Com Edom também não. Mas com Judá, que sabia da lei, cobrou a lei. Não. Vocês sabiam a lei. Vocês não poderiam fazer diferente da lei. Aí nós vamos ver agora que Deus também cobra a Israel. Versículo 6. Amós 2, versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, sim. Por 4, não retirarei o castigo. Porque vendem o justo por dinheiro, o necessitado por um par de sapatos. Deus está cobrando Israel o quê? Justiça social. Judá, porque não cumpriu a lei. Israel, porque estava cumprindo injustiça social. E aí, queridos, a gente às vezes, eu quero até deixar isso. Eu acredito que muitos podem virar patrões aqui, se Deus quiser, vão virar patrões.
O que mais o pessoal reclama? Salário mínimo não serve para nada, não é? Salário mínimo. O cara é patrão evangélico, o que ele paga o funcionário? Salário mínimo. Ué, por quê? Você reclama e fala a mesma coisa? Isso é incoerência. Se você é patrão, conhecedor da Bíblia, e você fala que o salário mínimo não dá para nada, você pode dar o salário mínimo para alguém? Não pode. Então você está caindo nesse erro aqui. Você está caindo nesse erro aqui. Então você tem que parar. Então o que Deus está chamando a atenção, nos chamando a atenção? Nós temos que ser justos socialmente. Porque é direito de alguém, é direito de alguém. Quantas vezes, eu vou perguntar aqui só por ironia, vamos dizer assim. Quantas vezes você pegou dinheiro, um troco a mais e devolveu? Quantas vezes? Tem que devolver, não. Não. É o que errou, não. É direito, é obrigação sua devolver o que não é seu. Ele não negava a dada, eu fiz isso. Devolveu ou não devolveu? Devolvia. Uma salva de palmas pela vida do Marcona. Melhorou, né? Não vai matar nós, o pai vai devolver o troco. Tem que ser assim, queridos. Uma vez a Amélia me surpreendeu, ela era mais nova. Nós fomos comprar um refrigerante, ali assim mais ou menos, e a moça devolveu o dinheiro a mais. Sem eu falar nada, assim, pai, vem trocar mais. Peraí, eu vou lhe devolver. Nem falei. Quando ela não veio a mais, eu digo, como Jesus fala, é para ela devolver Jesus. Não quero chamar a atenção dela, ela não pode nem devolver o dinheiro. Ela devolveu. É esse tipo de justiça, queridos. É esse tipo de justiça. Eu fico vendo, às vezes, crente na roleta do ônibus. Se faltar 5 centavos, ele quase bate no trocador. E fala que ama o próximo. Que próximo é esse que você está amando? Nossa, uma vez eu estava na fila, não sei se eu contei aqui não. Eu fui comprar um bolo, que era aniversário de uma menina lá de Santa Cruz. Eu estava muito atrasado, né? Muito atrasado. A gente estava entregando uma Marmitex ainda. E lá no Floresta do Retiro, lá aquele mercado, Jesus, você entra naquele mercado lá, eu acho que não tem, né? Acho que não tem nenhum mercado aqui no Frade Caldeiro. Rapaz, coisa de doido. É um mercado caro, mas fica cheio. Aí eu estou com o bolo na mão e olhando qual fila que vai diminuir primeiro, né? Aí tinha uma fila aqui, fila enorme, e nesse aqui, que eu era o segundo, estava fechado. Aí a moça abriu a fila. A gente, e a gente foi normal, eu estava aqui. Aí um crente na outra fila. Isso é errado. E para piorar, um crente de banguela. Meu Deus, banguela horrível. Olha a discriminação. Não é discriminação, não. Vou contar a história, você vai ver que é horrível mesmo. Não, que a gente está aqui na fila um tempão. O cara tinha acabado de chegar. Não tinha nem 10 minutos que eu estava lá. E eu conhecia a campanha política que ele se apresentou como oficial de igreja. Aí eu estou olhando para ele, estou na minha aqui com um bolinho na mão, estou olhando para ele. É o que não pode, que absurdo. Lembrando de mim, não? Não, por quê? Nervoso, mano. Rapaz, eu fulano de tal. Tá. Rapaz, mas por que você está brigando só por causa da fila? Rapaz, você é evangélico. Minha vida não tem nada a ver com Bíblia agora. Que isso? Você, rapaz, você tem que ser humano, não tem nada. Fala desse jeito. Bíblia não tem nada a ver com isso aqui agora. Mas pior que aqui vai ter a ver com a vida dele. Só dentro da igreja. Então, queridos, é isso que Deus está cobrando. Peraí, você conhece a palavra e não age com justiça? Está errado, meu irmão. Está errado, você tem que agir com justiça. Tem que agir com justiça, tem que ser correto. E é isso que Deus fala de Israel, porque Israel era injusto. E queridos, é nas pequenas coisas que a gente mostra a nossa justiça social. Pequenas coisas. Você viu o dinheiro cair do bolso do cara, você viu para onde caiu. É diferente, não é diferente? Você está usando a rocha ou dinheiro? É diferente, você sabe de quem quer. Hoje em dia você vai lá, quem perdeu os 50 reais? Você vai até apoiar, meu irmão. Vai até apoiar. Agora você viu, você tem que pegar. Fulano, cara, o seu bolso aqui, está aqui, ó. É seu. Isso é justiça. Israel não fazia isso, Deus cobrava isso. O que Amós nos chama a atenção é aquilo que a Cristiane acabou de falar ali, brincando com a verdade. Tem gente que só vive a Bíblia aqui dentro. Ou quando está perto de alguém que pode cobrá-lo. Mas fora isso, não vive. Injustiça em qualquer lugar. E queridos, se eu estiver exagerando, você me corrige. Ser injusto. Vamos falar uma palavra mais popular.
roubar, o que não falta é isso, oportunidade, né, não é? Meu irmão, você passar a perna nos outros. Um dia eu estava com um colega meu no ônibus, ele falou assim comigo: olha só, João, quer ver? Ele deu dinheiro para o trocador. Aí o trocador está todo enrolado. Vou dar o troco para ele. Não, te dei uma nota de 20. Não, cara, você me deu uma nota de 10. Não, eu te dei uma nota de... Ele tinha dado uma nota de 10. Não, eu te dei uma nota de 20, sim, rapaz. Não, cara. Aí a nota de 20 aí na gaveta. Ô, menino, desculpa. Ô, eu tô brincando, rapaz. Tem que prestar atenção no seu serviço, cara. Se eu fosse mal, eu tinha roubado você aí. Quer dizer, a facilidade para fazer o erro é o que não falta. Não falta essa oportunidade. Você vai ser o erro. E Deus castiga Judá pelo quê? Abandonou a lei. Deus castiga Israel pelo quê? Injustiça social. As pessoas estavam ficando ricas, tirando vantagem em cima das outras, por não agirem corretamente. E aí o livro de Amós continua. Vamos lá para o capítulo 7, vamos agilizar. Vamos lá para o capítulo 7. Achamos o capítulo 7 aí? Amós começa a ter visões. E quais eram essas visões? Capítulo 7, 1 a 3. Qual era a visão que Amós teve? E eis que ele me informava gafanhotos no princípio do arrebentar da erva seródia. E eis que era a erva seródica depois da cegada do rei. Então, qual a primeira visão que ele teve? De nuvem de gafanhoto, juízo de Deus. Ah, vocês estão roubando? Então vocês vão ver o que é tomar prejuízo. Primeira visão de Amós, gafanhotos. Segunda visão de Amós, versículo 4, capítulo 7, versículo 4. O Senhor Deus fez-me ver isso. Eis que o Senhor Deus colocou o fogo para castigar e consumiu o grande abismo. E consumiu também uma parte da terra. Então, qual foi a segunda visão de Amós? Fogo. Deus estava falando: ó, vou fazer juízo. É gafanhoto que consome tudo, é fogo que consome tudo. Aí agora vem uma figura interessante aqui. O versículo 7, uma visão interessante. Eis que o Senhor estava junto ao muro, levantado a prumo. Ele tinha um prumo na mão. Pode ler o 8. Perguntou-me o Senhor: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, Israel. Israel nunca mais passarei por ele. Qual a função do prumo? Quem entende um pouquinho de obra aí? Botar no prumo. Botar no prumo. Consertar. Deus mostra para Amós, detalhe. Amós não entendia muito. Porque Amós era o quê? Boiadeiro e plantador de figo. Deus mostra um prumo. Aí o Amós faz prumo. Agora, Amós, eu vou consertar Israel e não volto mais a passar por aqui. Deus fala para mim que vou destruir com gafanhoto, vou destruir com fogo, e depois eu venho para consertar. Então, vamos imaginar isso na prática. O que Deus está falando? O que eu dei eu vou tirar, e depois eu vou vir para consertar ainda. Agora imagina que coça que Israel ia tomar. Imagina, Deus tira um, tira outro, agora eu vou consertar. Então, e como você conserta? Me ajude aí. Uma parede que está pronta, como se conserta? Pôs um prumo, o que você faz? Se ela estiver fora do prumo? Ela reta. Hã? Bota ela reta. Põe ela reta. É fácil isso? Depois de pronta? Não, só se quebrar. Derrubar ela toda. Deus falou isso: eu vou quebrar Israel. Eu vou fazer ele ficar no prumo. Está fora do lugar? Eu vou quebrar, eu vou fazer ele ficar no prumo. Por isso que não é bom muito ficar brincando com o Jeová, não, porque na hora que ele fala assim: vou pôr você no prumo. Ih, meu irmão. É sinal que você está numa certa altura e não está do jeito que deveria estar. É melhor pedir para morrer. Jesus me leva para o céu, eu preciso melhorar uma vez. Você vai do jeito que você está, você não vai entrar no céu, não, meu filho. Vocês falaram isso aí, o que é prumo? Que é isso? Mentira. Não, meu pai não explica bem, não. Prumo, se não me falha a memória, tem um peso no final, é isso? É isso? É um peso no final e tem uma corda. E na outra extremidade tem uma bolinha. Você encosta assim. Tem que estar em cima da embaixo. Isso, você encosta aqui. A distância que está aqui tem que estar lá embaixo. Se não tiver, não está reto.
o pedreiro vai rolar, ele vai ter que fazer de novo. Ele levantou o tijolo, colocou lá, deu diferença. Na verdade, o cara que é inteligente, ele faz. Põe uma fiada, na segunda ele já vai lá medir. Ou bota fora, já estão acertadinho. Na terceira, na quarta ele mede de novo, na quinta ele mede de novo. Se ele não fizer isso, quando chegar lá em cima, ele colocar, lá em cima está com um espaço, e lá embaixo está encostando. Na verdade é isso mesmo. O cara tirou em cima do outro, né? Você tem que botar no para ficar tudo certinho. Aí Deus estava falando o quê? Vou colocar o prumo em Israel. Se não tiver certo, eu vou consertar. E consertar a parede só tem um jeito. Derrubando. Se for muito antiga, marreta nela. Se tiver fresquinho, você está para tirar a massa e consertar. Certo? E aí agora, queridos, no capítulo 7, do 10 ao 17, eu quero até que a gente leia, é hora que há o confronto dos dois profetas. Amós, de Judá, e o outro de Israel. Vamos ler capítulo 7, de 10 a 17, cada um lendo rapidamente. Então sacerdote Amazias de Betel mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós levantou-se contra ti no meio da casa de Israel. A terra não suportará todas as suas palavras. Pois assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Dá uma paradinha aí. Naquela época já tinha fofoqueiro. Sério? Versículo 10. O que ele diz? Amazias, olha quem era. Quem era Amazias? Sacerdote. Homem de Deus. Homem que comandava o povo. O que ele falou? Chegou para o rei Jeroboão de Israel e disse que Amós está conspirando contra você. Amós estava conspirando contra o rei? Não estava. Amós estava entregando profecia. Né? Aí ele continuou falando. Estava conspirando contra você no meio da casa de Israel. Aí ele fala, porque assim diz Amós. O que ele falou no 11? Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Rapaz, um sacerdote fofoqueiro, pelo amor de Deus, sacerdote não, né? Sacerdote. Aí ele se deu trabalho, ele pegou, foi lá no rei e falou: olha, rei, tem um profeta lá de Judá, do Reino do Sul, está vindo aqui fazendo conspiração, o povo fica contra você. Falou que você vai morrer, Israel vai ser levado para o cativeiro. Pelo menos ele não mentiu, né? Aí continua, por gentileza. Amazias diz a Amós: vai-te, obediente, foge para a terra de Judá, e come ali teu pão e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante não profetizará mais, porque é santuário do rei, e é templo do rei. Aí para um pouquinho. Ó, vai embora, olha a besteira que o cara falou. Aqui não vai profetizar mais, porque aqui agora é santuário do rei. O cara, o sacerdote de Deus, tinha assumido que era bajulador, perdão da expressão, né? Bajulador fechado do rei. Era um puxa-saco. Quem manda aqui é o rei, não é Deus não. Vai profetizar em outro lugar. Olha que ponto que chegou um sacerdote, para não perder a boca do lado do rei. Ele enfrenta a Amós e falou: Amós, vai para a sua terra, vai para Judá e profetiza lá, que aqui eles não profetizam mais não. Aí vamos continuar o diálogo, versículo 14. Respondeu Amós e disse a Amazias: não sou profeta, nem filho de profeta, mas moleiro e colhedor de sicômoros. Vamos continuar lendo. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel, nem anuncias contra a casa de Isaac. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás numa terra imunda. Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Irmão, tem que ter coragem. Amós era corajoso. Que às vezes o que está faltando hoje, nos nossos dias, são homens e mulheres de Deus corajosos. Amós foi peitado por um sacerdote.
Você falou que não é para profetizar? Olha só, a sua mulher vai se prostituir, seus filhos serão mortos à espada e Israel vai levar cativo. Acabou, meu irmão. Quem falou isso foi Deus. Gostou bem, não gostou?